Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa aula de uma retrospectiva dos principais julgados relacionados ao assunto direitos humanos. Pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, essa aula tem uma importância fundamental no seu estudo, porque pode ter certeza que o tarefa difícil que foi selecionar 5 julgados para a gente conversar aqui na aula de hoje, porque esse ano de 2023 realmente tiveram decisões relevantíssimas nessa temática dos direitos humanos. Ora mencionando expressamente as convenções, os tratados internacionais, mas também com a relação ao tema, a dignidade da pessoa humana. A gente sabe que ela acaba por reverberar em várias disciplinas do direito, e não somente no direito constitucional, e notadamente os direitos humanos. Gente, a aula de hoje ela vai ser realmente num ritmo um pouco mais intenso. Em alguns momentos eu vou aprofundar, realmente eu vou ter que verticalizar até para fazer uma revisão adequada do assunto. E no final, eu ainda vou indicar outros julgados que eu também considero assim bastante importantes, mas por uma questão de tempo, eu não vou poder aqui esmiuçá-los, tá certo? Gente, antes de começar propriamente a revisão, eu só quero fazer uma chamada, assim, um alerta. Na verdade, vocês já estão cansados realmente de saber da importância da jurisprudência. A gente percebe quando analisa uma prova que a quantidade de questões envolvendo os assuntos, as decisões judiciais, elas têm realmente aumentado de uma forma muito significativa. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar esse estudo. Essa aula vai ficar disponibilizada, você pode ver, rever, assistir novamente quantas vezes você quiser, gravar um áudio, até porque, às vezes, quando a gente for revisar aquele julgado mesmo, você sozinho, aí já não está mais comigo, for reler o julgado que eu mencionei aqui, pode ser que seja interessante logo em seguida analisar aqui as observações que eu vou fazer sobre ele, tá certo? Então, feita essa introdução, mãos à obra, vamos começar tratando aqui desse julgado relevantíssimo. Essa parte de azul foi a tese fixada pelo STF. Essa redação dessa tese em específico, ela é um pouquinho truncada, mas eu quero que você, nos seus estudos, anote, bote aí um asterisco, revise e tente memorizar, além de compreender. O fundamental é que você compreenda, mas memorizar essa redação também, porque foi a tese fixada. O que é que decidiu o STF? Que a denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeito no ordenamento jurídico interno, é indispensável a sua aprovação pelo Congresso. Gente, esse julgado, ele é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. Ele pode ser cobrado tanto no objetivo, ele tem muito pano para manga para ser cobrado também em uma dissertativa e oral a gente nem comenta. A gente sabe com essa aprovação, né, da lei nacional das polícias civis, foi instituída a necessidade de prova oral. Então, hoje, não, assim, a gente sabe que tem todo esse momento, esse efeito progressivo da lei, no sentido de que os estados, eles ainda vão editar um comando estadual para disciplinar essa lei. Mas, gente, a prospecção, ou seja, o futuro é que realmente todos os concursos de delegado de polícia tenham a prova oral. Então, você não pode mais estudar pensando só no objetivo, pensando só na dissertativa. Agora, o estudo, ele é verdadeiramente holístico. E essa questão aqui, ela tem, como eu disse, e eu vou reiterar quantas vezes for necessário, potencial para ser cobrada em todas as fases do certame. Mas veja bem, pessoal, vamos ver o que é que foi esse caso concreto. O Brasil, ele anuiu, ele fazia parte, ele introjetou no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção 158 da OIT, tá certo? E aqui alguns adendos importantes. A OIT é uma organização internacional do trabalho, ela é uma agência da ONU, ela foi criada por meio do Tratado de Versalhes, lá em 1919. Então, é uma agência, é uma organização bastante antiga, tem mais de um século de existência e tem um papel relevantíssimo na tutela, na defesa, na busca de efetivação dos direitos sociais. Essa convenção, especificamente, a Convenção 158,
ela protegia, na verdade, o trabalhador contra as dispensas arbitrárias, as dispensas sem justa causa, e estabelecia lá toda a sua projeção. A gente sabe também que isso é um direito social que está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, na parte dos direitos relacionados aos trabalhadores, os direitos trabalhistas. Só que, em 1996, por meio de um decreto, foi feita a denúncia desse tratado. E o que é a denúncia, pessoal? A denúncia é o ato unilateral pelo qual um participante daquele tratado internacional exprime firmemente a sua vontade de deixar de ser parte naquele acordo anteriormente firmado. Esse é o conceito convencional de uma denúncia, tá certo? Aqui, pessoal, é importante a gente dizer que a OIT, ela elabora convenções internacionais e elabora recomendações, certo? As convenções internacionais, quando elas são ratificadas por um país membro, elas se tornam vinculantes, elas são verdadeiramente um tratado internacional que você tem que anuir, fazer parte, tem todo aquele processo de incorporação que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai relembrar esse processo de incorporação, e tem também as recomendações. As recomendações, elas já não têm esse caráter vinculante, elas têm uma natureza soft law. Só que a Convenção 158 da OIT não, ela foi verdadeiramente um tratado e ela foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? E aí, pessoal, só para a gente lembrar, o Brasil, ele adota o sistema dualista moderado, ou seja, para que uma norma internacional tenha vigência no âmbito interno, é necessário que elas passem por um processo de incorporação. Esse processo de incorporação, ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é justamente a assinatura do tratado, que é de competência exclusiva, no que o texto da Constituição fala, de competência privativa do presidente da República, está aqui justamente destacado aqui no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Essa é a fase da assinatura do tratado e compete privativamente ao presidente da República. A segunda fase é justamente a aprovação do Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. E aí, mais uma vez, o artigo 49, que está aí destacado, ele aponta que é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Só uma observação, pessoal, é nesse momento, é nessa segunda fase, que a depender do trâmite utilizado, aquela norma incorporada, se for relacionada aos direitos humanos, pode ter o caráter de uma emenda constitucional ou não, tá certo? A gente sabe que o artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os tratados internacionais incorporados no rito do quórum da emenda constitucional, tanto do quórum quanto do rito da emenda constitucional, serão equivalentes à emenda à Constituição. Então, é nessa segunda fase aí que vai separar os alhos dos bugalhos. Se tiver o rito da emenda constitucional, terá essa equivalência, mas se não, os tratados de direitos humanos incorporados terão essa natureza supralegal. Apenas uma informação aqui para acrescentar. A terceira fase é justamente a ratificação e o depósito do tratado, e também é de competência do presidente da República. Essa fase da ratificação e do depósito do tratado é o ato pelo qual o Estado, após reexaminar aquele tratado assinado, ele vem a confirmar o seu interesse em concluí-lo e estabelece no âmbito internacional o seu consentimento em se obrigar por suas normas. Então, é a aceitação definitiva o quê? No plano internacional do acordo. Mas, para o STF, para que haja uma internacionalização efetiva e totalmente concluída, é necessária uma quarta fase, que é a promulgação na ordem interna por meio de decreto executivo do presidente da República. Então, se trata de um procedimento adicional para que o tratado ele possa ser invocado agora o quê? No âmbito interno.
Então, anotem que essa é a posição do STF. É o decreto que promulga o acordo e o publica, ordenando seu cumprimento em todo o território nacional e dando a chamada vigência interna. Então, esse é o processo completo de uma incorporação de um tratado internacional, seja ele de direitos humanos ou não. Só que, pessoal, a gente viu que tem aí 2 dispositivos que vão tratar dessa inserção, desse processo de incorporação. Só que a denúncia e a respectiva exclusão dos tratados internacionais, eles não foram tratadas de forma expressa no nosso texto constitucional. Elas não foram, tá certo? E aí, pessoal, eu quero que vocês realmente prestem muita atenção, porque esse trecho que está aí entre aspas foi tirado diretamente do informativo que tratou dessa decisão. O que é que diz? O seguinte: a exclusão das normas incorporadas ao ordenamento jurídico interno não pode ocorrer de forma automática, por vontade exclusiva do presidente da República, sob pena de vulnerar o princípio democrático, a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos e a própria soberania popular. Assim, uma vez ingressado no ordenamento jurídico pátrio, mediante referendo do Congresso Nacional, a supressão do tratado internacional pressupõe também a chancela popular por meio de seus representantes eleitos. E o porquê de tudo isso? Porque existia uma tese de que a denúncia seria o ato exclusivo também do presidente da República. Seria desnecessária passar por uma chancela, por um referendo do Congresso Nacional. Essa necessidade de avaliação seria apenas para a incorporação, mas não para que fosse promovida a denúncia, certo? A denúncia daquele tratado. E aí, esse decreto, tá, de 1996, que fez a denúncia da Convenção 158 da OIT, ele foi levado ao conhecimento do STF para ver da sua viabilidade, da sua constitucionalidade. Por quê? Porque ele não teve a participação do Poder Legislativo aí. E aí, o STF ele formulou essa decisão, que a exclusão das normas incorporadas ao ordenamento jurídico interno não pode ocorrer de forma automática por vontade exclusiva do presidente, sob pena de vulnerar o princípio democrático, a separação dos poderes, o sistema de freios e contrapesos e a própria soberania popular. Eu não tenho dúvida que as provas, elas vão cobrar esse trecho. Ele é muito importante. E, pessoal, por que tudo isso? É que por uma questão de paralelismo, a revogação das normas que foram regularmente aprovadas pelos representantes do povo, pelo Poder Legislativo, só pode observar o mesmo procedimento. Porque, do contrário, esse ato vai carecer de legitimidade e vai se traduzir em um ato antidemocrático, certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa informação. A gente vai agora falar de um segundo julgado. Esse segundo julgado, ele é extremamente importante. Quem assistiu às minhas aulas, tanto para a Polícia Civil de São Paulo, quanto também para a Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, notadamente o cargo de delegado de polícia, eu falei muito sobre o IDC, certo? Na verdade, São Paulo eu tinha certeza que ia cobrar algo sobre o IDC. E assim, não foi cobrado da forma como eu pensei a questão do IDC em São Paulo. Mas, gente, sério, vai cair. Assim, se eu já estava apostando antes em IDC, em algum momento uma cobrança mais fervorosa, com esse julgado, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, tá certo? Então, vamos observar aqui o que é que o STF decidiu. Ele disse que é constitucional por não afrontar a forma federativa do Estado e os direitos e as garantias individuais, o artigo 1º da Emenda Constitucional 45 de 2004, no que se refere à criação do incidente de deslocamento de competência, o IDC, para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, tá certo? Esse realmente IDC é um tema que você tem que dominar, é um tema que eu acho ainda pouco explorado, mas
Eu acho que esse cenário vai mudar. Realmente eu já falei aqui, eu vou ficar batendo na tecla. Acredito que uma grande chance de cair nas próximas provas de concurso, tá certo? E mais uma vez, vamos falar um pouquinho aí de como é que foi esse caso, o que é que levou a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, ajuizaram ações diretas contra o inciso 5A e o parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal, que foram incluídos pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Pessoal, sobre o IDC. O IDC, como está dito aqui, ele foi inserido por uma emenda constitucional. Então, ele é fruto de uma reforma na Constituição, ou seja, de uma manifestação do poder constituinte derivado reformador. Ele foi inserido por meio de uma emenda. Então, o poder constituinte originário não previu o IDC. Foi uma manifestação do poder constituinte derivado reformador que veio inserir no texto constitucional, o IDC. E aí, essas associações, elas fizeram várias alegações de inconstitucionalidade do IDC. A primeira não, né? Mas dentre elas, eu quero destacar aqui 3. A primeira delas é a violação ao juízo nacional. A segunda é que o termo, né, grave violação, o termo não, a expressão grave violação aos direitos humanos, ele seria bastante genérico. E aí pode causar essa insegurança. E também uma terceira alegação seria a ofensa ao princípio federativo, certo? Só que o STF, já dando um spoiler, ele entendeu que é constitucional, como a gente viu aqui, e não teria nenhum vício de inconstitucionalidade material que seria apto a macular a existência do IDC, tá certo? Gente, e aí, falando um pouquinho do IDC propriamente dito. É muito importante, muito mesmo, que você memorize a redação do artigo 109, parágrafo 5º, tá? Porque vira e mexe essa redação, ela é cobrada na sua literalidade mesmo. E aqui eu já destaquei os pontos que eu considero mais importantes da redação. Mas vamos ver o que é que diz lá a Constituição Federal. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento e obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento de competência. Então, observem, Procurador-Geral da República, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, Superior Tribunal de Justiça e qualquer fase do processo ou do inquérito. Aqui, pessoal, a pessoa jurídica responsável por isso, pessoa jurídica no sentido de ser o legitimado, tá certo? O legitimado é o Procurador-Geral da República. E ele é suscitado, não é no STF, pessoal, é no Superior Tribunal de Justiça. Saber quem é a autoridade competente para isso, que seria a autoridade legitimada para tanto, e o local onde a gente deveria propor é top 1, top 2 aí, de pegadinha de prova quando o tema é relacionado ao incidente de deslocamento de competência. Mas, enfim, em outras palavras, o IDC ele nada mais é do que uma medida processual em que se vai autorizar o deslocamento, ou seja, de uma causa que estaria a princípio na Justiça Estadual, ela vai passar a ser julgada na Justiça Federal quando ela for suscitada. Esse trâmite, ele for suscitado pelo Procurador-Geral da República e analisado, aliás, proposto perante o STJ e analisado perante o STJ se estariam presentes todos esses requisitos, se haveria essa grave violação dos direitos humanos e tudo que está previsto ali no artigo 109, parágrafo 5º, tá certo? A finalidade seria realmente assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais dos direitos humanos do quais o Brasil seja parte.
Essa inserção, ela é muito importante, essa previsão, ela é muito importante. Por quê? Porque a criação do IDC, ele foi fruto, a origem dessa criação foi justamente essa sucessiva frustração institucional na apuração e na condenação de autores de graves violações contra os direitos humanos. Então, a partir disso, a gente sabe que a União apresenta o Brasil, né? Quando um Estado, e aqui eu já estou falando, um Estado membro falha perante a comunidade internacional, não é o Estado do Ceará, não é São Paulo, é o Brasil. Então, a União, ela apresenta, então seria realmente reafirmar perante a comunidade internacional e também trazer essa, dado que, por última, em última instância, seria o Brasil, seria a União responsável por essa ineficácia, essa, não é a palavra, não é nem ineficácia, é por essa responsabilização internacional pela violação, seria, em última análise, da União já trazer para a seara do campo da Justiça Federal. E aí, vários argumentos são desenvolvidos pelo STF, e aqui eu realmente não tem como, é importantíssimo, tudo que está aqui entre aspas foram as palavras do STF, né? É importante você saber disso, porque eu acredito que pode cobrar exatamente como está aqui na prova. A criação do IDC, ele representa um mecanismo de equacionamento jurídico da problemática da ineficiência do aparato estatal de repressão às graves violações de direitos humanos. Considerou-se, em especial, o papel da União como garante, em nível interno e externo, dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil com relação ao tema. De qualquer modo, que a federalização dessas específicas causas é medida excepcional e subsidiária. Nesse contexto, a retirada da parcela da competência jurisdicional da magistratura estadual não enseja quebra de cláusula pétrea, nem ofensa ao pacto federativo, ou qualquer cláusula de autonomia dos órgãos judiciários locais, em razão do caráter único e nacional do poder judiciário. Também não há qualquer ofensa à legalidade, à segurança jurídica, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, bem como à garantia do tribunal do júri. O IDC ele apresenta um comando normativo abstrato, previsto de forma anterior ao fato delituoso. Então, não há que se falar em violação do princípio do juiz natural, porque eu não estou tirando de um para colocar no outro de forma específica, de uma forma posterior. Não. O IDC é uma norma de caráter geral e abstrato que antecede o cometimento daquele ilícito. Então, por isso que não teria essa violação ao princípio do juiz natural. Ele apresenta um comando normativo abstrato previsto de forma anterior ao cometimento do fato delituoso. Também, pessoal, é muito importante a gente saber que o aspecto essencial a ser destacado sobre o IDC não é essa suposta ineficiência ou essa omissão das justiças estaduais na repressão às graves violações de direitos humanos. E sim, o fato dessa responsabilidade, eu quero bater muito nessa tecla, da responsabilidade internacional do Brasil nos casos de violações de direitos humanos previstos em tratados internacionais recair sobre a União e não sobre os Estados-membros. Aqui, pessoal, o STF ele também consignou que a aplicabilidade do IDC ela é imediata, atribuindo-se ao Procurador-Geral da República a responsabilidade de verificar a ocorrência de grave violação dos direitos humanos em instrumentos normativos internacionais sem o intermédio de uma legislação que venha a disciplinar, porque essa regra, essa norma do IDC, ela tem uma aplicabilidade imediata e ela não demanda de uma norma infraconstitucional para discipliná-la e para trazê-la vigência e validade. Ela tem uma aplicabilidade imediata. Pessoal, e aqui, só para finalizar, ainda sobre esse julgado, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que os requisitos para deferimento do IDC seriam apenas dois: a grave violação dos direitos humanos e a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais.
Só que o STJ, ele considerava um terceiro requisito, que era justamente a suposta ineficácia das autoridades estaduais, tá certo? Essa ineficácia, essa inércia na apuração por parte das autoridades estaduais. E aí a gente vai ver como é que vai se compatibilizar isso, porque enquanto para o STJ seriam esses três requisitos: grave violação dos direitos humanos, a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil das obrigações internacionais e essa ineficácia, inércia das autoridades estaduais, para o STF são apenas esses dois primeiros, tá certo? E também, pessoal, eu já vou falar no final da aula, mas aqui teve um IDC, o IDC 22, ele foi julgado nesse ano pelo STJ, e foi determinada a transferência para a Justiça Federal a investigação das mortes dos trabalhadores rurais de Rondônia, tá certo? Eu não vou ter como comentar esse julgado, mas muito importante, já anote aí para que você dê uma olhada, revise, se aprofunde nele, tudo bem? Vamos agora para o terceiro julgado, que foi que o STF decidiu, que é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre a matéria penal e processual penal, bem como por violar o Estado de Direito, os direitos fundamentais e o sistema constitucional especial de proteção de dados, a lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de droga com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, inclusive a reincidência. E mais uma vez, aqui bem resumidamente, o Estado de Tocantins ele editou uma lei que criou um cadastro estadual de pessoas que usavam drogas no momento ali que fosse relacionado, feito o registro do boletim de ocorrência, e aí a lei ela vai disciplinar como é que seria essa abordagem, como é que seria alimentado esse cadastro e tudo. E aí foi argumentado que essa lei estadual ela seria tanto formal quanto materialmente inconstitucional. E o STF concordou. Disse que realmente é inconstitucional tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. Vamos ver os argumentos de cada um deles. Seria inconstitucional no aspecto formal porque a competência da União para legislar é competência privativa da União para legislar sobre processo penal e direito penal. E aí o STF ele consignou que a norma ela é formalmente inconstitucional, uma vez que ao criar o cadastro estadual de usuários e dependentes de droga, no âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública, com informações concernentes ao registro da ocorrência, inclusive da reincidência, invade a competência privativa da União para legislar sobre a matéria penal e processual penal, conforme o que está previsto lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Mas a norma ela também, além de ser inconstitucional formalmente, ela também seria inconstitucional materialmente, porque ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos à intimidade e à vida privada, bem como o devido processo legal e a presunção de inocência. O STF ele disse o quê? Que ela materialmente também há uma inconstitucionalidade. A seletividade social do cadastro é incompatível com o Estado de Direito e os direitos fundamentais que a Constituição de 1988 protege, especialmente a igualdade, a dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade e à vida privada e o devido processo legal. Inexistência tampouco de protocolo claro de proteção e tratamento desses dados. Aqui, pessoal, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana ela é um fundamento da nossa república. Dela irradiam vários outros direitos. E aqui o STF ele consignou expressamente que haveria essa violação da dignidade da pessoa humana. Então, por esses motivos, existiriam inconstitucionalidades tanto de cunho formal quanto de cunho material. O quarto julgado, a tese fixada foi o seguinte: é inconstitucional lei estadual que reduza o conceito de pessoas com deficiência previstos na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de estrutura constitucional e na Lei Federal de Normas Gerais. B. Desconsidere para a aferição da deficiência a avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar e interdisciplinar prevista pela lei estadual.
C, exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo. Então, pessoal, a lei do Estado do Amapá, ela, para determinar ali quem seriam os beneficiários da norma, acabou por conceituar como pessoas com deficiência apenas aquelas pessoas com deficiência física, mental ou sensorial, de acordo com o que estava lá no artigo 1º dessa lei. E a partir disso, esse conceito ele era muito menor, ele abrangia um leque muito menor de pessoas com deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com coro de emenda constitucional, portanto, integram um bloco de constitucionalidade e são normas constitucionais no nosso ordenamento, eles apresentam um conceito muito mais amplo. Então, de forma nenhuma, uma norma com uma natureza de emenda constitucional, ou seja, uma natureza constitucional aqui, uma norma que vem a tutelar direitos humanos, ela jamais poderia ser restringida, ter seu conceito reduzido por uma lei estadual. Então, por conta desses motivos, foi dito que essa lei ela seria inconstitucional. O que é que o STF ele consignou? E mais uma vez são trechos retirados do informativo da decisão do STF. Na espécie, a competência legislativa suplementar não autoriza que determinada unidade federativa restrinja o conteúdo da lei federal quanto ao alcance da proteção destinada às pessoas com deficiência, seja com a segregação daqueles com tipo de deficiência específica, seja com a modificação dos critérios para a aferição dessa deficiência, ou ainda no que diz respeito à valorização e à priorização do ensino inclusivo. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de incentivar a educação livre de discriminação, de modo que não se justifica eximir as escolas sem preparo do dever de prestar a educação inclusiva. Pessoal, essa convenção, mais uma vez, ela integra o bloco de constitucionalidade do nosso ordenamento jurídico. Aqui existem constitucionalistas que falam que a nossa Constituição ela está saindo de uma Constituição codificada para não ser codificada. Justamente porque existem tratados internacionais que não estão inseridos em um bloco único, em um texto único da Constituição, que também apresentariam natureza constitucional. É uma tese vanguardista, é uma tese inovadora, mas faz sentido, porque para além do texto constitucional, lá o corpo normativo do artigo 1º ao 250 da Constituição, existiriam esses tratados que apresentam natureza jurídica de norma constitucional. E aí, mais uma vez, essa convenção, em específico que também é chamada de Convenção de Nova York, ela apresenta o conceito do que seria pessoas com deficiência. Então, veio o Estado e quis, uma lei estadual, reduzir um alcance. A gente sabe que os direitos fundamentais, eles não podem ser abolidos, eles não podem ser reduzidos. De forma que uma lei dessa jamais deveria ter vigência, porque ela vai abraçar um leque muito menor de pessoas que teriam todos os direitos que estariam ali previstos, tá certo? Então, é muito importante, e aqui notadamente, porque fez esse link e mencionou expressamente essa Convenção de Nova York, que é tão cara para o nosso ordenamento. Por fim, pessoal, a gente vai agora comentar um julgado muito polêmico, tá certo? Um julgado que eu acredito que vai cair bastante mesmo na sua prova. Ele trata da carreira policial, da possibilidade de participar em manifestações de apreço ou desapreço às quaisquer autoridades contra o ato da administração pública. E o que é que decidiu o STF? Que é compatível com o sistema normativo constitucional vigente, norma estadual que veda a promoção ou a participação de policiais em manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou contra atos da administração pública em geral. Então, só para contextualizar, a Lei 6425 do Estado de Pernambuco,
ela trata sobre o regime jurídico dos policiais civis daquele estado. E aí, nessa lei, ela, lá no corpo dela, né, ela vem a proibir que os policiais civis, eles promovessem, que eles participassem de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou contra atos da administração pública em geral. Se o policial viesse a descumprir essa vedação, ele poderia cometer uma transgressão disciplinar e ter aquelas sanções ali, arcar com esse comportamento. Teriam realmente as sanções que seriam aplicadas para essa transgressão, tá certo? E aí, o que aconteceu? O STF, lá no seu julgado, ele consignou o seguinte: na espécie, impugna-se lei estadual que proíbe os policiais do estado de Pernambuco de promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades e de se manifestar ou participar de manifestações contra atos da administração pública. E essa impugnação era porque teria uma limitação aos direitos fundamentais de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de associação, liberdade, o direito de reunião. Tudo isso foi ventilado como violações que essa norma teria e seria incompatível com a Constituição Federal. Só que o STF veio e disse, mais uma vez, eu coloquei aqui no slide trechos que eu considero que possam ser cobrados na sua prova. Então, são os destaques, tá certo? Foi que o STF ele consignou que a livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam, mesmo que envolvam críticas e protestos, é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, nos termos já sedimentados pela jurisprudência da Corte, há de se atentar, em especial, para a singularidade das carreiras da área da segurança pública, uma vez que são subservientes, quase que não sai, aos princípios da hierarquia e da disciplina que regem a corporação, incumbindo a ela a manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social. Então, existe essa necessidade de conciliar valores constitucionais, né? De um lado ali, a liberdade de expressão dos policiais civis, né? Categoria do qual eu faço parte, sou delegada de polícia, e do outro, a segurança e a ordem pública, bem como a hierarquia e a disciplina que regem as organizações policiais. Aqui, pessoal, é interessante até eu destacar aqui que no julgado, eles falam que a hierarquia e a disciplina são das organizações policiais. Eles não atrelam apenas a questão da hierarquia e disciplina às polícias militares, às forças armadas, não. Eles colocam dentro do mote da segurança pública, tá certo? Isso aqui é muito importante no julgado. Ele não coloca somente a polícia militar, as forças armadas, como regidos para hierarquia e disciplina, mas coloca as organizações policiais como um todo, dentre as quais a Polícia Civil faz parte. E aí, mais uma vez, né, o que o STF colocou? As restrições preconizadas no ato normativo em apreço são adequadas, necessárias e proporcionais. Mormente, se levarmos em conta que os policiais civis são agentes públicos armados, cujas manifestações de apreço ou desapreço relativamente à administração em geral e a autoridades públicas em particular podem implicar ofensa ao artigo 5º, inciso 16 da Constituição, segundo o qual se reconhece o direito de se reunir pacificamente sem armas, fazendo necessária a conciliação entre os valores constitucionais, mais uma vez, de um lado a liberdade de expressão dos policiais civis e de outro a segurança pública e a ordem pública, bem como a hierarquia e a disciplina que regem as organizações militares, as organizações policiais, perdão. Esse aqui, pessoal, é um trecho que está no julgado. Então, foi consignado isso. Ele não vinculou hierarquia e disciplina à polícia militar e às forças armadas, mas às organizações policiais. Por que eu estou destacando isso? Porque pode ser que a sua prova venha querer trazer essa limitação às polícias militares, mas não. O julgado é sobre a polícia civil,
tá certo? É sobre a Polícia Civil e vinculou nesse âmbito, né, dentro dessa árvore, sombreado por essa folhagem da segurança pública, todo o respeito à hierarquia e à disciplina, e a Polícia Civil estaria abraçado, estaria nessa sombra dessa árvore também, tá certo? E aqui, pessoal, um trecho super relevante do voto do relator, do ministro Dias Toffoli, que nas razões para explicar melhor o seu posicionamento e do porquê que levou à sua conclusão, ele trouxe aqui destaque para a Convenção Americana de Direitos Humanos, pontuando dispositivos que se encontram nessa convenção para realmente trazer mais um reforço argumentativo no seu posicionamento. E aqui eu quero realmente destacar essa parte do seu voto. Corroborando com esse entendimento, destaco que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ao tratar da liberdade de pensamento e de expressão, em seu artigo 13, enfatiza que o exercício desse direito deva assegurar a proteção da segurança pública, da ordem pública ou da saúde ou da moral pública. Esse preceito ele é complementado pelo disposto nos artigos 15 e 16 da Convenção Americana de Direitos Humanos, os quais dispõem sobre o direito de reunião e a liberdade. Então, a gente vê aqui um diálogo entre a nossa sistemática constitucional e a nossa sistemática convencional de tratados internacionais que o Brasil manifestou adesão, manifestou interesse e anuiu. O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem uma natureza jurídica de supralegal. Ele não é, ao contrário da Convenção de Nova York, uma norma de equivalência constitucional, porque ela não foi inserida, introjetada naquele processo de incorporação com o quórum e o rito de emenda constitucional, por isso que tem essa natureza de supralegal. Mas é um documento, é uma convenção muito rica, muito utilizada. Aqui também ela foi bastante utilizada na questão da audiência de custódia. Então, quando se foi implementar de forma efetiva a audiência de custódia no Brasil, sempre se observou muito o que é que o Pacto de São José da Costa Rica dizia. Então, são essas ideias, são essas diretrizes que acabam por se dialogar e acrescentar e a melhorar a tutela dos direitos humanos. Nesse caso, em tela, o STF ele decidiu que não haveria nenhuma inconstitucionalidade nessa lei que vedasse, porque deveria ter uma compatibilização dos agentes de segurança pública, que para se reunir pacificamente deveria fazê-lo sem armas, com esse direito de liberdade de expressão, com o direito de liberdade de reunião. Então, atenção aí para a galera que for fazer prova de delegado de Pernambuco, concursos no Pernambuco, foi uma norma oriunda do estado de Pernambuco, que foi levada ao STF para saber da sua constitucionalidade e ela teve sua constitucionalidade referendada, reconhecida. Tá certo? Pessoal, como eu falei, vamos agora, tem 3 julgados que infelizmente eu não vou ter tempo aqui para comentá-los, mas eu indico a leitura, peço encarecidamente que vocês estudem, que vocês revisem. E eles são o sistema carcerário e o estado de coisas inconstitucional. A gente já teve uma decisão que falou sobre o estado de coisas inconstitucional, só que ela foi exarada no bojo de uma decisão cautelar. Ainda não era uma decisão definitiva. Agora foi o julgamento definitivo do sistema carcerário nesse estado de coisas inconstitucional, que vale muito a pena que você tome conhecimento, apesar de muito do que já foi decidido ter sido repetido, né? Ter sido corroborado e ratificado. O segundo julgado é a constitucionalidade do artigo 166 do Código Penal Militar, que tipifica como crime a conduta de militares que fazem críticas públicas. E o terceiro julgado é aquele que eu comentei há pouco ainda nessa aula, da transferência para a Justiça Federal da investigação sobre a morte dos trabalhadores rurais de Rondônia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu realmente estou aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Fico muito feliz por esse voto de confiança.
Eu quero que ao final dessa aula você vá lá no seu material, leia o julgado, leia o informativo, complemente com informações, traça que você realmente trace comentários sobre o que eu falei aqui relacionado a essas convenções, porque pode ser objeto de prova. Então, o estudo, ele se complementa depois que finaliza a aula, não é finalizou aqui a aula e ok, vai para o seu caderno. Não, eu quero que vá para a parte ativa do negócio. O que eu falei aqui? Do que eu falei, o que é que você precisa revisar? O que é que foi interessante? O que é que ficou faltando? Qual foi uma informação que eu coloquei aqui que você acha que deve ser complementada? Porque dessa forma você vai trazer uma postura ativa no seu estudo e vai memorizar de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito natural, tudo que a gente conversou aqui, tá certo? Pessoal, bons estudos, permaneçam firmes e mais uma vez, contem comigo.